foi tentar inocentar o Lula na frente do ministro de Bolsonaro, e no final se deu mal. A mídia esquerdista está sempre tentando pôr na cabeça das pessoas uma narrativa sobre o Lula ser inocente, e que tudo não passou de uma perseguição ao ex-presidiário. Durante a Comissão do Trabalho na Câmara, os parlamentares petistas Vicentinho e Érica Coca tentaram inocentar o Lula e levaram a devida resposta do ministro a favor do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Mais de 14 milhões de desempregados no país. Temos 35 milhões na informalidade. Aliás, na informalidade nós temos 40,6% da força de trabalho ocupada. E grande parte destes que estão na informalidade não tem CNPJ. Ou seja, são mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade sem CNPJ. Nós temos a fome que voltou a existir nesse país. A fome voltou a existir. A fome que deixou de ser uma realidade no Brasil durante o governo Lula, ela volta a existir. Aliás, nós estamos muito longe do pleno emprego. O orçamento clandestino acomodar uma base para que possa fazer frente à necessidade que esse país tem de levar adiante todos os crimes cometidos pela presidência da República e pelo governo. Nosso Estado, presidente, eu ouvi hoje de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre que faz uma semana que não há nenhum óbito por Covid. Isso demonstra claramente que a política de vacinação da população em larga escala, lembrar que o Brasil já distribuiu mais de 200 milhões de doses de vacina, nós já estamos com 62% da população brasileira com a primeira dose aplicada. Isso é fruto da determinação de um governo que desde março de 2020, num primeiro momento andou inclusive na contramão do mundo inteiro, ao alertar que precisava, em março de 2020, haver equilíbrio entre o cuidado com a vida, a proteção à vida, e não faltaram recursos para que isso acontecesse na estrutura do SUS brasileiro. Uma coisa é facilitar para que a empresa tenha condição de rentabilidade para que ela possa crescer, como fez a do deputado Calef. No meio da pandemia, como outras milhares de empresas fizeram. O senhor aumentou 1.000 novas ocupações na sua empresa. Por quê? Porque a sua empresa estava bem dimensionada. Então, quanto mais nós pudermos dar condição de que isso aconteça, melhor. Nós precisamos, sim, gerar 2,5 milhões de carteira assinada, nós precisamos, sim, gerar, quem sabe, 2, 3, 4 milhões de oportunidades para que jovens e pessoas de mais idade possam se capacitar. Porque não é só capacitar, ela está sendo mantida, ela leva a comida para casa. Ela ajuda a melhorar a alimentação da sua família, ela compra remédio, mas ao lado disso ela está sendo capacitada. Por isso que eu sou tão entusiasta de programas para abrir essa porta e ajudar nessa rampa de ascensão. Nós não vamos ficar, não, como os governos anteriores, que fica encastelado numa visão que é completamente desfocada da realidade. E, por fim, com todo respeito, o presidente da República do Brasil, ele não é criminoso, não cometeu nenhum crime. Aliás, o único presidente que já teve condenação não é o senhor Jair Messias Bolsonaro, é o senhor Luiz Lula da Silva. Ou seja, é completamente diferente, deputada Érica. Nós estamos falando de governo que serve o Brasil e governo que se serviu do Brasil. A senhora tem a sua ideologia, a sua visão. Agora, lá na rua, a sociedade sabe quem se serviu do país e quem serviu ao país. Nisso, nós temos muitas diferenças, mas eu digo isso à senhora respeitosamente. O presidente apanhou muito, foi aqui na Ceilândia, em Taguatinga, eu fui com ele. Ele entra dentro da casa das pessoas, ele abre a geladeira, pede licença. Como é que tá? De onde é que vem? Como é que tu está conseguindo te manter? Ele sempre teve essa sensibilidade de ir atrás. É por isso que ele tem essa conexão gigantesca, né, que a gente vê nas ruas do Brasil. Continuar tentando fazer o seguinte, tirar da precarização, ou seja, dar uma oportunidade. Esta oportunidade, ela se dá através da ocupabilidade. Primeiro se ocupa, junto com a ocupação se qualifica. Com isso consegue manter a sua família. E ao longo de um ano e meio, a pessoa evolui para, quem sabe, um emprego com carteira assinada, porque mostrou sua qualidade numa empresa, mostrou sua qualidade numa prefeitura, chamou a atenção de alguém, ou seja, tem que abrir essa porta para que a pessoa entre. Senão a porta fica fechada, ela fica na precarização e não sai dali. Aí ficamos só todo mundo fazendo discurso.
Então a ideia é criar oportunidades de vida para transformar a vida das pessoas. Senhor ministro, apenas dizer que eu discordo da Vossa Excelência quando se trata da questão do Lula, né? O Lula, ele está sendo absolvido em todos os processos, ele está em primeiríssimo lugar nas pesquisas, foi um extraordinário presidente da República, o melhor de todos os tempos, e por esse motivo... Peraí, pessoal, gente, vocês têm que aceitar as nossas palavras, não é possível. Presidente, eu quero terminar aqui, mas não é possível o negócio. Conclua, faz favor. Senhor ministro, dizer isso, o Lula é realmente um estadista desse país, nós vamos ter que respeitá-lo nessa história, porque ele vai voltar a ser presidente da República e vai conviver e não vai ter política de vingança, de safadeza, de desrespeito. Por isso, presidente, é preciso que a gente fique bem atentos a isso. Há momentos, uma hora está no poder, outra hora se sai. Ministro, sobre os questionamentos que eu fiz a Vossa Excelência, teve dois que Vossa Excelência não respondeu. Um a respeito da salário mínimo. Nós combinamos, deputado Vicentinho, que nós não iríamos proceder na réplica. Vossa Excelência me pediu um minuto para responder. E eu vou ter que. Eu lhe pediria que Vossa Excelência conclua. Então, ministro, eu gostaria de ver uma resposta sua no momento adequado, como eu lhe entreguei também um documento com parte de coisa que eu pedi para a assessoria escrever, determinei, e a minha bancada tem uma das melhores assessorias desta casa. Eles escreveram sim, sob nossa orientação. Obrigado, presidente. Bom, eu acho que a gente precisa desfazer, né, uma narrativa completamente equivocada. O ex-presidente Lula não está sendo inocentado de coisa nenhuma. Há uma tecnicalidade jurídica que fez com que as condenações e as acusações fossem suspensas e enviadas por uma outra vara da justiça para que elas pudessem ser feita análise. Então, não é verdade que quem roubou o Brasil, e a população sabe disso, esteja sendo inocentado. Ele não está inocentado. Essa é uma narrativa que o PT e a esquerda faz, que é completamente mentirosa. Esse é um fato. O segundo fato, o governo do presidente Bolsonaro entra no 33º mês sem nenhum caso de corrupção, e vai continuar assim, porque isso para nós é um valor, mas para eles não era. Eu tive no Mensalão, eu estive na CPI dos Correios, eu sei o que eles fizeram, eu sei o que eles fizeram na Petrobras. Eu fui o primeiro parlamentar que disse que Lula tinha virado traficante de influência solto do Odebrecht, abril de 2015, eu falei isso, da tribuna da Câmara e da tribuna da CPI. Portanto, eu sei o que eles fizeram. Eu sei também que eu assinei um cheque em agosto de 2019 de 500 milhões de reais para pagar o juro dos 17 bilhões de dólares que eles mandaram para Cuba, mandaram para Argentina, mandaram para Bolívia, mandaram para Venezuela, mandaram para África e que ninguém pagou. Mas quem pagou foi o povo brasileiro. Isso também é fato. Isso não é opinião. Isso não é ideologia. E nós temos hoje, sim, um governo que em pouco mais de 5 meses se transformou no terceiro país do mundo que mais vacina. Algum governador pagou vacina no Brasil? Não. Apenas o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil tem 600 milhões de doses de vacina comprada. 62% da população adulta já tomou a primeira dose. Nem os Estados Unidos têm isso. Só a China e a Índia. Portanto, vamos com calma. O Brasil é um dos países que mais curou gente do Covid. O sistema de saúde brasileiro não falhou, com raras e honrosas exceções, como foi o caso de Manaus. E também, pontualmente, o sistema de saúde brasileiro funcionou. No nosso estado, o número de UTIs, graças ao recurso mandado pelo governo federal, duplicou na estrutura hospitalar do estado do Rio Grande do Sul. E isso ocorre em vários estados da federação. É uma pouca vergonha querer culpar um presidente de uma pandemia que ninguém no mundo sabe como é que trata. É uma falta de caráter. É uma falta de correção no seu procedimento. O Brasil de Lula, o povo sabe. O desafio é, bota o Lula na rodoviária de Brasília, vê quanto tempo dura. E põe o Bolsonaro para ver quantas milhões de pessoas vão. Independente da questão política, nós tivemos
o Brasil desgraçado na mão do PT e da esquerda por 14 anos. Recuperar isso, que começou lá com o Fernando Henrique, não é fácil. Nós diariamente lutamos para transformar o Brasil. E tanto é verdade que a população reconhece que aonde a gente vai nesse país, a gente vê as famílias de verde e amarelo. Quando chegaram ao poder no nosso estado, Olívio Dutra, 1999, toma posse no Palácio Piratini e a bandeira colocada na frente do palácio pela ex-presidente Dilma Rousseff não é a bandeira brasileira, é a bandeira de Cuba. E eu desafio, porque eu tenho essa foto, que me mostre uma bandeira do Brasil no dia que eles chegaram no governo do meu estado. Não tinha, deputado Alfonso. Não encontra a bandeira do Brasil na mão de ninguém, porque o que eles queriam fazer era a pátria grande do socialismo. Nós impedimos, nós mudamos a história, e o Brasil hoje tem um presidente que serve o seu país, que teme a Deus, que protege o direito de propriedade, que protege as liberdades individuais e que protege as famílias brasileiras. E é por isso que sinto muito, Vicentinho, não vai ter para vocês o ano que vem. Se você curtiu esse vídeo sobre os 2 ministros que tentaram inocentar o Lula e quer ver mais assunto como esse aqui no canal, é muito importante que você se inscreva para receber mais vídeos como esse. Também te peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar embaixo um comentário ou sugestão de próximos vídeos. Muito obrigado por ver esse vídeo e até a próxima!